Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Diz assim, a partir do versículo 1, da santa e gloriosa e poderosa palavra do nosso Deus. Aleluia. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glórias, glórias para sempre ao Cordeiro Santo de Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos, eis aqui uma pessoa que teve uma grande experiência com Deus, e a gente percebe 2 coisas importantes a princípio. 2 coisas a princípio. Uma está em Atos capítulo 9, que foi o encontro fulminante que Paulo teve com Jesus. A vida que aquele homem tinha, ou melhor, a forma como ele agia, defensor da lei como ele era, ele não admitia uma outra religião, e de repente, numa dessas perseguições aos cristãos, ele teve encontro com o Senhor, mas foi o encontro, não foi qualquer encontro, foi o encontro. Quando menos esperava, quando ele estava já prestes naquela perseguição terrível, e já contando vitória, já esperando encarcerar os cristãos, Jesus então aparece para ele de uma forma estrondosa, espetacular,
um poder tão grande que ele caiu do cavalo, literalmente, e ali ficou cego, sem enxergar, tateando para saber onde é que ele estava, mas ele ouviu a voz do Senhor: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, que ele está perseguindo. Eu sou Jesus. Então, irmãos, ele foi colocado na rua direita, foi para lá, e naquele momento ali, ele ficou 3 dias orando, jejuando, sem ver nada. Havia nele uma transformação muito grande, e foi exatamente nessa situação que ele então teve uma outra experiência com Deus, uma outra experiência bem marcante. Uma experiência foi da conversão, outra experiência é da glória de Deus. Mas o importante que a gente deve aprender: tudo aquilo que Deus nos dá, meus irmãos, é tudo para a glória dele, é tudo para a honra e glória dele. E aqui, segundo a Bíblia, ele começa a trazer um relato, mas ele não cita o nome dele, que aliás era uma característica dos apóstolos, não citar o nome dele como protagonista, como alguém que faz e acontece. Isso é perigoso. Eles tinham essa visão para não ofuscar o nome de Jesus, porque para eles o mais importante não era eles, era o nome de Jesus. E é isso que eu preciso entender: o importante não sou eu, o importante é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E aqui, quando ele diz, na verdade, a palavra de Deus, ele fala que conhece um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sabia, se fora do corpo também não sabia, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu, foi até a glória. Que privilégio, que oportunidade. Aleluia. E aqui, irmão, foi algo tão tremendo, que ele diz que esse homem foi arrebatado ao paraíso. Sabe o que é isso? Paraíso é onde tem tudo de bom, tudo de melhor, tudo que você deve olhar e admirar, que você deve contemplar, aleluia, e ficar pasmo. E ele foi arrebatado, esse homem, ao paraíso, e ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, não é lícito falar. Então ele começa a trazer, na verdade, o que é ter uma experiência com Deus, o que é efetivamente ouvir Deus. Ele começa a relatar o que é a glória, o que é o 3º céu. Ele começa a relatar, mas não cita aqui de forma nenhuma o nome dele. Quando ele fala isso,
Ele diz que tudo aquilo que esse homem viu, mas diz a Bíblia que de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Ou seja, nesse homem que foi levado ao paraíso, foi arrebatado ao paraíso, é uma coisa, aquele homem, mas eu não, eu não sou além disso. Enquanto ele foi levado ao paraíso, ele viu a glória de Deus, mas quando volta de lá, se tornou uma pessoa normal como qualquer pessoa, apesar da experiência, irmão, porque tem pessoas que têm experiência com Deus, e parece, meus amados, que aquela experiência sobe a cabeça da pessoa. Infelizmente é assim. Se Deus dá para ele o dom de pregar, se Deus revela para ele a palavra, se Deus dá inteligência espiritual, sabedoria espiritual, discernimento espiritual, ele começa a se achar acima de todos, começa a se achar. Isso é um perigo, é muito complicado, e esse cuidado é que esse homem de Deus tinha, quando ele fala, porque se quiser gloriar-me, não serei necio. Ou seja, não seria uma pessoa sem entendimento, porque eu realmente posso falar disso, mas porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Irmãos, nós sabemos que existem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que pregam bem, que ensinam bem, que são usados poderosamente por Deus, mas quando Deus para de usar, volta ao normal. E às vezes, o ser humano que somos, nós ficamos encantados mais com a pessoa sendo usada do que com o próprio Deus. A gente começa a achar que Deus está naquela vida e não está na nossa vida, e começamos a elogiar hoje, amanhã, depois de uma semana e vai embora. Essa é a preocupação ele tinha. A preocupação dele é exatamente isso, que embora tenha tido tal experiência, mas ele dizia que não ia entrar nesse mérito, ele não ia pegar tudo isso e usar tal situação para que alguém olhasse para ele e visse além daquilo que ele é, um simples mortal, um simples mortal. E aí que você começa, o que a Bíblia quer falar para nós, o que Deus quer falar para nós. O que temos não é nosso, é tudo dele. O elogio não é ruim, o elogio é uma forma de a pessoa ser reconhecida, mas a pessoa elogiada não pode tomar aquilo para ela de forma que vai fazer com que ela fique exaltada.
fica exaltado. Eu já ouvi, há muito tempo atrás, alguém fazer uma propaganda, dizer: olha, eu fui em tal lugar e preguei lá, 1.500 almas se converteram, como se ele fosse o Espírito Santo, como se ele fosse o Salvador. Deus usou, mas é para a glória de Deus. Hoje, até para você contar um testemunho, tem que tomar muito cuidado, para que as pessoas não olhem para você ou para nós, além daquilo que a gente é, porque o próprio Jesus falou em João 15,5: sem mim nada podeis fazer, nada, sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não prega, sem mim você não ora, sem mim você não ensina, sem mim você não profetiza, sem mim você não tem visão, sem mim você não tem revelação, sem mim você não canta, sem mim você não compõe. Não, sem mim você não faz nada. Glória a Deus. Porque se faz, é porque eu permito, é porque eu dou, é porque eu uso, mas quando eu acabo de usar, quietinho. Aleluia. E aqui uma grande experiência que, logicamente, quando alguém ele é reconhecidamente como um pregador, as pessoas tendem a convidar ele para tudo quanto é lugar. Convida para pregar aqui, para pregar ali, a pessoa vai na internet e vê lá a pessoa pregando, vou trazer para poder pregar na minha igreja. Ah, muito bem, não é problema nenhum isso, afinal de contas é servo de Deus. Só que a pessoa que é convidada, ela precisa ter em mente, porque se ele prega, é pela misericórdia de Deus. O cantor tem que ter em mente que se ele canta, é pela misericórdia de Deus. O ensinador ou orientador precisa ter em mente, se ele ensina, se ele orienta, é pela misericórdia de Deus. Porque Deus usa, porque Deus permite. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, volto, mas deixo isto, não falo isto, não vou ficar pegando isto, usando de tal forma, para que ninguém cuide de mim, mais do que em me ver, ou de me ouvir, ou seja, para que ninguém me veja como se eu fosse um Deus. A preocupação era essa, a preocupação dele era a exaltação, era ser exaltado, como se fosse o tal. E aqui ele manda essa carta para os coríntios, para aquela igreja, falando para eles: olha, eu tive uma experiência com Deus, mas o fato de eu ter essa experiência não quer dizer que eu sou melhor que alguém. O fato de eu ter tido essa experiência não quer dizer que eu seja o tal, o maioral. Ele manda essa carta deixando claro que, embora era uma pessoa que ensinava, que pregava, que Deus usava, mas deixava claro que aquilo não poderia servir de algo e que as pessoas começassem a olhar para ele e achar que quando ele chegasse a resolver o problema.
Às vezes, irmãos, se a gente não vigiar, a gente passa por isso. Talvez alguns irmãos saibam, outros não, mas eu vou repetir uma experiência. Como eu já falei, volto a repetir, que eu viajava muito, Brasil afora, e eu estava no Amazonas, lá no Porto Urucu, a 1.300 milhas da capital Manaus. Estava lá, trabalhando, e de repente, eu liguei para minha casa, na época, uma ligação era R$8 de um minuto. Era ligar para a esposa, dar um beijinho por telefone e desligar. E eu liguei para casa, e aí a minha esposa falou: olha, um casal, um irmão, um casal, aquele casal daquela igreja que estava dirigindo, quem não está mais dirigindo aquela igreja, olha só. E aí, esse casal está triste em casa, está desgostoso em casa, não está gostando do outro dirigente, uma coisa assim, sei lá, estava desanimado. Eu no telefone, eu falei bem assim, lá do Amazonas, eu falei para ela: olha, fica tranquilo, que quando eu chegar em Macaé, nós vamos lá. Naquela mesma noite, Deus mostrou para mim, do cotovelo para cá, assim, do cotovelo para cá, dessa grossura, uma mão, assim, cor de bronze, brilhosa, linda, e aquela mão veio no meu ombro e começou a me aiar, aiando. E Deus falava: se você for, vai se acertar comigo, porque não foi eu que te tirei de lá. Peguei o telefone e liguei para ela: não vou mais não, tá? Não vou mais não. Deus falou comigo. É a mesma coisa que a Bíblia nos fala aqui. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Às vezes nós somos assim, nós vamos lá resolver, quem resolve é Jesus. Nós vamos lá fazer, quem faz é Jesus. Eu tive essa experiência para nunca mais fazer isso. Não vou contar as outras duas, os irmãos já sabem, mas tinha umas duas experiências. Isso é amor de Deus, porque se Deus não faz comigo 3 coisas, talvez hoje, irmãos, eu estaria desviado até morto, eu não estaria mais na presença de Deus, porque as pessoas olham para nós como se nós fôssemos as pessoas mais importantes da face da terra, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba acreditando nisso. E aonde fica a glória de Deus? Aonde fica o poder de Deus? E Deus então age da mesma forma como agiu na vida do apóstolo Paulo. Ele agiu na minha vida, como já me fez passar vergonha.
vergonha, porque aonde chegava, passava, e Deus é fiel, mandou o pregador. Nem era eu que ia pregar, mas o pregador não ia, aí botava para pregar. Deus mandou, porque me conhecia. Nesse dia, até hoje, estou procurando a mensagem para pregar. Até hoje, passei, foi vergonha. Deus faz isso para poder te frear, para você não se achar que é mais importante que Ele. Ninguém é mais importante do que o nosso Jesus Cristo. Ninguém é. Segundo a palavra de Deus, Deus então, conhecendo a personalidade de Paulo, o jeito que ele era, Deus então chega para ele e permite uma situação, para ele não se exaltar. Eu não sei que espinho na carne é esse, eu não sei. Tanta gente fala tanta coisa, mas eu não sei. Eu só sei que Deus permitiu uma situação para que ele não se exaltasse pela excelência da visão que ele teve. Deus é maravilhoso. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Tanto que Deus cuida, que a Bíblia diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele pediu a Deus, tem misericórdia, tira esse negócio de mim. 3 vezes ele orou, mas a Bíblia nos diz o quê? Disse-me, olha a resposta para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça, ou seja, seja dependente de mim, ou com o espinho na carne ou não, seja dependente de mim. Que coisa que você analisa, você pensa, peraí, como assim? Isso aqui é o cuidado de Deus. O reverendo chamado Nicodemos, né, usou uma expressão dizendo que a gente ora porque nós oramos porque nós somos fracos. A gente não ora porque gosta de orar, a gente não ora muito porque é poderoso, a gente ora porque a gente é fraco, e essa fraqueza nos faz ser dependente de Deus. Essa nossa fraqueza nos faz ser dependente de Deus, porque a Bíblia é clara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais você ser fraco diante de mim, mais eu manifesto a minha glória. Quanto mais você for fraco, mais eu aperfeiçoo o meu poder através da sua fraqueza. Quando você não se exalta, quando você se humilha, quando você sente dependência de mim. Por isso é que nós oramos, porque nós dependemos de Deus, nós dependemos de Jesus, nós dependemos do Espírito Santo. A Bíblia nos fala em Romanos 8, 26 a 27, que nós não sabemos orar como convém,
mas o Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda o coração sabe qual é a intenção do Espírito. Aleluia. Nem orar nós sabemos. A nossa oração, queridos, ela é peneirada pelo Espírito Santo. Só chega lá o que interessa a Deus. Posso falar na oração 1000 palavras, é possível que só chegue 10. Que não sabemos orar e dependemos do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo. A Bíblia nos fala, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, que João escreve: filhinho, eu vos digo isso para que não pequeis, mas se vieres a pecar, tens um advogado que intercede por vós à direita do Pai. Nós somos dependentes, porque Jesus é o nosso advogado, que defende as nossas causas diante do Pai. Nós oramos porque somos dependentes. Nós oramos porque somos fracos. Me faz lembrar no Rio de Janeiro, quando eu estudava no Engenho da Rainha. Era novinho, e aí o moleque na escola pegaram a minha mochila da escola e jogaram dentro de um quintal que tinha cachorro. Aí eu recorri ao meu irmão, vamos lá agora. Ele foi lá, pulou o quintal, pegou minha bolsa e arrumou uma confusão. Eu dependi do meu irmão, porque eu era fraco, eu não podia enfrentar aquelas pessoas da escola. E meu irmão, então, vamos lá que eu vou resolver isso agora. Lembro do meu pai também, lembro do meu pai, aleluia. Cheguei do meu trabalho, aí a minha sogra falou bem assim, falei com a minha sogra: Maria está aí, que é minha esposa, Maria está aí? Aí ela chegou e falou bem assim, aliás, meu pai que passou na casa dela e perguntou assim: Orletinho está aí? Aí minha sogra disse: Orletinho foi lá para cima, que fulano de tal, não vou falar o nome, fulano de tal, mexeu com a mulher dele, que é filha dela, né? Aí, o que meu pai falou? Fala com ele para quebrar o coco ou beba água. Não posso esquecer disso. Eu dependia de pai. Então nós dependemos de Jesus, nós dependemos de Deus, nós dependemos do Espírito Santo, porque somos fracos e necessitados, e não temos que nos exaltar por nada, de nada, porque a honra e a glória pertencem a Ele, em nome de Jesus.